Olá, muito bom dia. Que você sinta agora a presença e o calor de Deus aí no seu coração. Desejo para você um dia abençoado, começando agora com mais um devocional e ainda falando sobre o reino de Deus. E agora, em cima deste tema, eu quero trazer algo extremamente poderoso, que é falar sobre o reino de Deus e o seu propósito enquanto pertencente a este reino. Nós entendemos que o propósito é algo que nos move, é algo a mais. E hoje em dia, quantas pessoas vivem fora do propósito? Quantas pessoas não entendem o que significa sequer ter um propósito de vida? E é essa clareza que eu quero trazer para você hoje. O que é o propósito de vida? O que é o propósito de Deus na minha vida? E o tempo que isso leva para acontecer? Porque isso às vezes é uma incógnita. O tempo de Deus, ele é dele. O tempo de Deus é uno. Para Deus, 1000 anos é um dia e 1000 dias é um ano. Eu ouvi uma frase ontem que fez muito sentido com o tema que eu estou trabalhando hoje, que é o seguinte: Deus pode demorar muito para agir de repente. Olha que poderoso isso. Deus pode estar trabalhando na sua vida há muito tempo. Deus pode já estar ouvindo a sua prece, trabalhando, moldando você, para que no momento certo ele haja, para que no momento certo ele revele qual é o seu propósito. Ele só está esperando a sua total entrega. Ele só está esperando você decidir seguir o propósito que ele designou você para a sua vida. E isso pode demorar 20, 30 anos. Para mim demorou 26. Desde o tempo que eu saí dos braços de Cristo até há pouco tempo atrás, onde eu aceitei a Jesus Cristo de volta no meu coração, tem menos de 2 anos, foram 26 anos longe do propósito de Deus. E aí Deus agora me colocou de novo no caminho onde Ele queria que eu estivesse desde sempre. Eu perdi tempo? Não. Eu estava sendo moldado. Eu tive que passar por muita coisa na minha vida para entender qual é o meu propósito. Qual é o propósito de Deus na minha vida. E é isso que eu quero trazer para você hoje, essa clareza. Quem vive com um propósito de verdade, vive leve. Problemas financeiros, problemas de saúde, problemas no trabalho, problemas administrativos da sua vida, dia a dia, tudo isso fica leve. Por quê? Porque você entende que tudo faz parte de um processo onde o seu propósito é o ponto final. Agora, se você não entende qual é o seu propósito de vida, a sua vida fica pesada. A sua vida ela fica angustiada. E para trazer um pouco dessa palavra sobre o propósito, eu quero ler lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquelas que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus chama você para o propósito. Deus já chamou você para o propósito, inclusive. É você que ainda não aceitou esse propósito para a sua vida. É você que ainda não aceitou nem Jesus como seu Senhor e Salvador, mas Ele está só esperando você ter esse momento. E até lá você precisa viver a sua vida, passar por dores, passar por histórias, passar por situações, porque é dali que vai ser construído o seu caráter, vai ser construído o seu testemunho. E quando você estiver testemunhando a sua história do início da sua vida até o ponto onde você aceitou o seu propósito, esse testemunho será verdadeiro e alcançará pessoas. Deus não quer falso testemunho. Deus quer a sua história de verdade. Deus quer a sua história de vida, porque a sua história vai alcançar pessoas. Cada um tem uma história, mas muitas pessoas têm uma história em comum, sim ou não? Com certeza. Muitas pessoas só precisam ouvir de outras pessoas que elas superaram as mesmas coisas que eu preciso superar. E aí sim tomar decisão e ter força e ter coragem de enfrentar tudo isso. O tempo de Deus flui, tudo flui no tempo certo. Nós nascemos, nós crescemos, nós aprendemos e nós amadurecemos. Deus diz que há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo para todas as coisas. Então o nosso tempo, a nossa construção, depende de nós, a nossa aceitação. O tempo de Deus já nos foi dado. Agora, parte de nós também entendermos que nós precisamos seguir o propósito que Deus nos deu. Não é só esperar o milagre acontecer. E para você ter esse entendimento, são 2 formas que você pode seguir. Ou o forte impacto emocional, pode te moldar, ou a forma gradual.
como que se dá a forma de alto impacto emocional? Você já ouviu histórias daquelas pessoas que elas mudam drasticamente após um acidente ou um trauma muito grande? Imagina um acidente que o pai estava na direção, o homem estava na direção e perde a família, perde a esposa, perde os filhos no acidente, e ele fica sozinho no mundo. Aquilo é um forte impacto emocional. Ele decide se ele vai viver traumatizado ou se ele vai aprender com aquilo e ser uma pessoa que vai seguir os princípios de Deus. Às vezes ele foi mutilado, perdeu braços, pernas, e dali em diante ele vive uma vida de propósito. Quantas pessoas a gente não vê de superação quanto a isso? Isso é o forte impacto emocional. A gente pode citar várias situações de forte impacto emocional que mudam as pessoas. E tem pessoas que mudam para o ruim também, que entram em total depressão, que não conseguem superar essa dor, com certeza tem. Essas pessoas não conseguiram entender o propósito que Deus deu para aquilo acontecer. Tem a forma intencional do forte impacto emocional também, quando você sabe qual é a dor que mais te machuca, quando você sabe qual é aquele trauma que te trava, você consegue de forma intencional ir naquela dor, naquela raiz e eliminar ela. Também pode ser feito dessa forma. E tem a forma gradual. E a forma gradual é você constantemente estar em contato, em comunhão com Deus. E fazer essa pergunta: Deus, qual é o meu propósito aqui na Terra? Por que o Senhor me colocou aqui na Terra? Qual é a minha missão? Quais são as pessoas que eu vou alcançar? Quem eu preciso alcançar? Por que eu preciso alcançar essas pessoas? E aí você vai conversando com Deus e tendo esse direcionamento dele dia após dia, até Deus te dar e tocar no seu coração qual é o seu propósito aqui na Terra. E não duvide, Deus fala com a gente. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais alto Ele fala na sua mente. Mais claro Ele evidencia as pessoas com quem você precisa conversar. O motivo pelo qual você está aqui na Terra. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide do tempo de Deus na sua vida. E para trazer um pouco mais de sentido, eu tenho aqui, eu já falei que eu estou também estudando junto com o devocional Reino Agora, que é do pastor e do Dr. Cláudio. Ele inclusive estava com a gente no final de semana ali do Encontro Internacional Diamantes Radicais de Pessoas, foi uma honra conhecê-lo inclusive. E em um dos capítulos que ele fala sobre o propósito do homem, deste homem que segue e que pertence ao reino de Deus, que segue o governo de Deus, ele me traz princípios importantes sobre o propósito. E ele diz assim: Deus sempre dará o tempo para o propósito se cumprir. É o tempo dele, não é o seu tempo. Sem propósito, a vida se torna frustração e irritação, ansiedade, a depressão, uma vida sem propósito, traumas, autossabotagens. Tudo isso é consequências de uma vida sem propósito. Sem propósito não existe confiança. Se você não confia em Deus, que Deus vai agir daquela forma que você vai conquistar aquilo, você sempre vai estar desconfiado. Será que vai dar certo? Será que realmente é isso para mim? Será que essa decisão que eu estou tomando é assertiva? Então você vai sempre estar andando em desconfiança. Sem propósito, pessoas estão sempre inseguras. Sem propósito, a sua vida é subjetiva e não objetiva. Isso é muito poderoso. Quando nós agimos com propósito, nós agimos de forma assertiva, objetiva, direto e reto ao nosso caminho. Se nós estamos vivendo uma vida objetiva, nós estamos só reagindo ao que acontece comigo. A todo momento eu estou apenas reagindo. E não é o que Deus quer. Deus quer que você age, Deus quer que você entre em ação. Sem propósito, se vive debaixo de circunstâncias. Acabei de falar. O que acontece, eu reajo. Sem propósito, se vive debaixo de ser vítima de ambientes. Isso também é muito poderoso, porque se eu tenho um propósito certo na minha vida, o ambiente não vai me moldar. E eu volto lá na chave do Blindar a Mente, onde você tem que cuidar com as pessoas que te cercam, onde você tem que cuidar com o ambiente que você está pertencendo. E quando você sabe o seu propósito, todas as coisas cooperam para que você conclua e que você consiga atingir o seu propósito. É a mesma coisa do quadro dos sonhos. Quando você tem um quadro dos sonhos, você tem objetivado o que você quer da sua vida. E todas as coisas começam a contribuir para que aquelas coisas que você colocou no seu mural dos sonhos sejam conquistadas. Isso é extremamente importante. O propósito de Deus ele tem que estar alinhado com a sua vontade. E aí tudo o que acontece ao seu redor vai estar sempre alinhado com o seu verdadeiro propósito. E o propósito não é exatamente o que você faz. O propósito é o porquê da sua existência.
E aí, para fortalecer, eu trago lá em Eclesiastes, no capítulo 3, Deus diz que há para todas as coisas um tempo determinado. E aí no versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. É tudo que nós estamos construindo aqui. É o tempo de Deus na sua vida. Tudo ao seu tempo. E aí lá no versículo 11, eu até recomendo que você leia esse capítulo, porque ele fala muito sobre o propósito e o tempo de Deus em cada um. E avançando no versículo 11, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Também se pôs no mundo, no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sem que o homem descobrisse. Isso é um tanto intrigante, não é? Porque se Deus me deu um propósito, por que ele já não me fala qual que é o meu propósito? Não seria muito mais fácil? Não seria mais tranquilo eu saber qual que é o meu propósito? Deus revela o meu propósito de imediato, sem eu precisar me moldar, e eu sigo o meu propósito? É muito mais fácil? Mas Deus não quer homens assim. Deus quer homens que buscam o seu propósito. Se evidenciar o propósito fosse a solução para os meus problemas, eu não teria nenhum tipo de esforço ou de vontade prática de seguir a Deus. Eu só preciso seguir a Deus porque eu quero dele a revelação. E eu não quero que seja fácil. Não que não será fácil, porque o propósito, quando você segue a vida, se torna mais fácil e mais leve. Mas tem que ser intencional. A busca pelo seu propósito tem que ser intencional. E aí, se Deus te dá de mão beijada, qual o desafio teria? Qual sentido teria Davi de enfrentar o leão, o urso e Golias antes de se tornar rei? Deus só falou assim: ó, Davi, agora você é rei, pronto, e acabou? Não, Deus precisa que nós nos fortalecemos no caminho, no trajeto. Não é simplesmente colocar em prática o que se aprende, é entender que o que nós aprendemos vai servir para alcançar pessoas. E isso que é o mais importante. O propósito sempre será para alcançarmos pessoas. E quando alcançamos pessoas, o nosso propósito se revela de forma intencional. Se revela de forma clara. E aí é uma das consequências de quando você segue o propósito. O propósito vai trazer para você clareza na sua vida. O propósito vai fazer com que você aceite o processo, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Tudo faz parte do seu processo de amadurecimento. E seguir o propósito vai fazer com que você também tenha clareza sobre a sua identidade. Então essa é a minha mensagem para você hoje. Você está seguindo o seu propósito, ou você sequer perguntou ou está se questionando: Deus, qual é o meu propósito aqui na Terra? Comece fazendo essa pergunta diariamente para Deus: Deus, me use. Eu estou ao seu dispor da hora que eu acordar, da hora que eu me deitar. Me use como sua ferramenta e me revele qual é o meu propósito. É só isso que Deus quer de você. Deus quer que você evidencie-se e que você coloque-se à disposição dele, no exército dele, debaixo do reino dele, sob a governança dele. E digo mais, quando você sabe qual é o seu propósito, é tão leve, é tão fácil viver a vida, você não vê mais desafios que você não conseguiria vencer. Você vê obstáculos que você precisa vencer. E aí fica muito mais fácil a clareza de vencer esses processos. Eu espero que você tenha entendido essa clareza, o entendimento tenha alcançado no seu coração e que você viva o seu propósito. E eu tenho certeza absoluta que poucos mesmo, vão seguir esse propósito de Deus na vida deles. Mas esses poucos vão atingir muitos. E eu quero que você seja um desses poucos. Que você tenha um dia maravilhoso, extraordinário, que a paz de Deus alcance você e alcance as pessoas que estão próximas de você também. Um grande abraço e até amanhã com o próximo Devocional.